Senhoras e senhores, chegamos para mais um episódio inédito, completo e exclusivo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade. Vamos sem enrolação? Telão do Felipão, roda a vinheta! A convidada de hoje, vocês já conhecem, esteve aqui na primeira temporada, no primeiro episódio. Ela é coach, mentora de carreira, líder das melhores que você vai encontrar. Mas eu não vou me prolongar tanto aqui, porque é melhor vocês ouvirem ela se apresentar do que eu ficar falando bobagem aqui. Senhoras e senhores, recebam com aplausos Marlene Teixeira. Muito obrigada, Felipe. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com você e falando de um assunto que eu amo de paixão, que é sobre carreira, liderança. Já há mais de 40 anos que eu desenvolvo pessoas, líderes, tenho pessoas que foram lideradas por mim, desenvolvidas por mim, que hoje atuam não só no Brasil, como no exterior. Então, eu sou mentora de carreira e liderança, sou coach, master coach, atuo muito na área de executive coaching e também sou palestrante nessas áreas, né? De carreira, liderança e ambiente de trabalho saudável. Olha, e um dos desenvolvidos sou eu, hein? Isso é muito bom, Felipe. Que honra estar aqui com você. Ter te conhecido, você era realmente ainda um menino, né? Recém saído da universidade. Ou melhor, não, você ainda estava fazendo curso, ainda não era jornalista, né? Não. Então, Estava fazendo administração, inclusive. Jornalismo veio depois. é isso mesmo, para entrar no banco, né? Então era melhor administração, só que depois se apaixonou pelo jornalismo, né? Que eu também, a minha primeira graduação foi em jornalismo e depois eu fiz administração de empresas, né? Para tentar me ajudar ali na liderança de pessoas. Essa conexão já estava escrita, né? Com Eu li até os certeza, cursos. com certeza, Fê. E a gente sabe que hoje, infelizmente, o Brasil tem passado por dificuldades diversas, econômicas, uma delas. E como é que você enxerga hoje a questão da reinvenção profissional, você atuando como coach, como mentora de carreira, porque o brasileiro não tem que matar só um leão por dia, não. Tem que se reinventar a cada momento e não é um processo fácil, né? Não. Eu diria, Felipe, que não é um fenômeno apenas no Brasil. Eu diria que o mundo está numa transformação, sempre esteve em transformação, graças a Deus. Mas assim, eu entendo que hoje essa transformação ela está muito mais acelerada, exigindo muito mais as pessoas, exigindo que as pessoas tenham uma visão globalizada muito maior do que era exigido antes. Antes já existia essa necessidade, mas hoje muito mais ainda. E a questão é, aquilo que você fazia antes já não se faz mais hoje. Então, a necessidade das pessoas permanecerem se atualizando o tempo inteiro é de extremíssima importância. Então, assim, as pessoas, nós temos um pequeno problema, isso eu vejo, né, dentro do meu ponto de vista, principalmente no período, no pós-pandemia. Uhum. A qualidade das pessoas entrantes no mercado de trabalho. Então, se antes já era difícil, hoje muito mais ainda. Então, assim, muita coisa mudou. Antes você não tinha essa questão do trabalho híbrido e as pessoas foram obrigadas a aprender, a trabalhar, a fazer um trabalho home office que antes no Brasil não existia. E hoje a condição de você fazer um trabalho híbrido ou home office se faz necessário. E tudo isso as pessoas tiveram que aprender. Existe aí uma outra grande questão, que é o mercado de trabalho restrito, crise de desemprego. Então, as pessoas estão sendo obrigadas a buscar outros caminhos para se manterem, né? Para ter um trabalho, para ter uma ocupação. Né? Então, assim, começa um trabalho
hoje, então, de repente, não é aquilo que ele imaginava, parte para um outro canto, para um outro lugar, e às vezes, por necessidade, acaba se perdendo no meio do caminho. Mas tudo por isso, eu entendo que não é apenas um fenômeno no Brasil, é um fenômeno mundial. E o Brasil hoje, né, por ter algumas questões de ordem política e econômica que não vale a pena, não é o caso de entrar aqui Sim. em comentários, né? Então eu entendo que a necessidade ela é muito maior. E antes até de continuar, você falou do home office. É uma polêmica, porque mesmo depois de terem visto que funciona, como é que você hoje, com uma visão de empreendedora, enxerga na questão de lucratividade? Eu não digo não só financeira, mas de tempo. Você acha que de repente a qualidade de vida das pessoas com esse modelo pode melhorar a ponto de te render mais no trabalho? Existem aí algumas questões. Eu me lembro que quando nós iniciou todo o processo aí de pandemia, uma empresa, uma grande empresa farmacêutica me ligou, tipo assim, precisamos fazer uma palestra sobre home office. E nós não sabemos muito como vamos lidar com essa questão de home office. E aí fizemos uma palestra, isso em todo o nível Brasil, mas online. E até então, para as pessoas era muito novo essa questão de home office. Só que, lembra no Bradesco, quando nós tínhamos as questões de greve, né, que eu tinha que coordenar de casa a ida das pessoas, tinha que fazer a gestão, Gente, administrar até de. ele. Desculpa te cortar, mas até helicóptero a Marlene tinha que gerenciar pra gente se deslocar de um site pro outro, porque a gente não conseguia entrar. E assim, era numa época terrível, porque eu me lembro que eu ainda tenho telefone fixo em casa, na minha casa. Então eu ficava com o telefone fixo, o meu telefone pessoal, isso depois, o meu telefone pessoal e os 2 telefones da empresa, né? Então, coordenando a ida das pessoas para Osasco, de Osasco, enfim, era um negócio assim Era extremamente doido. loucura. Era loucura. Então, para mim, foi muito fácil falar sobre isso, porque às vezes eu ficava 2, 3 dias em casa, mas assim, coordenando tudo de casa, dependendo da duração da greve, né? E então, foi muito fácil me adaptar a isso. E aí você me perguntou a questão de lucratividade, a questão de qualidade de vida. Então, vamos começar da seguinte maneira. Como é que eu vejo essa questão de lucratividade? Para as empresas, né, você não tem mais que pagar as despesas fixas, né, de água, luz, telefone, essas coisas todas. Se não for prédio próprio, tem a questão do aluguel. Então, para a empresa, ok. Para as pessoas, até que elas se adaptassem, né, conseguiram se adaptar a esse novo modelo, foi extremamente complicado, principalmente para as mulheres casadas com filhos, né? E para os maridos também, porque eles tiveram que se adaptar a um processo, né, até então novo para eles. Então, assim, a mulher tinha que pensava o seguinte, os meninos falavam o seguinte: eu tenho que acordar, eu tenho que limpar a minha casa, eu tenho que adiantar uma janta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que garantir, separar os horários que eu tenho que trabalhar, que tenho reunião, para o meu marido ficar com um, meu filho, ou 2 filhos, ou Sim. 3 filhos, porque as crianças não podiam ir para a escola, né? Só que assim, em termos de qualidade de vida, eu digo que ela não precisou mais sair de casa naquele período para se deslocar, dependendo do local de trabalho, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, às vezes, para chegar no local de trabalho. Até aí tudo bem. Só que as empresas passaram a ter uma quantidade de reuniões assim absurda, que uma das maiores reclamações que eu tive na época, e que ainda tenho hoje, trabalhando como mentor e como coach, o que te impede, eu falo para os meus coaches ou os meus mentis, o que é que te impede de você fazer essa atividade ou fazer alguma coisa? A demanda de reuniões é tremenda, né? Então, realmente eu falo, mas isso só acontece aqui, não acontece, ou melhor, isso só acontece lá na Suíça, em qualquer lugar europeu de primeiro mundo. Aqui no Brasil, eu tenho certeza que não acontece, né?
Então, as empresas passaram a demandar muito dos seus profissionais, porque, como não tinha uma forma de acompanhar o andamento do trabalho, ou então as áreas já não conseguiam mais sair, de repente, só atravessar um corredor e chegar na sala do outro para fazer aquela reunião, ou ir para uma sala de reunião. Então, tudo isso agora era a questão das reuniões por telefone, é, através online. Então, isso começou a gerar assim, um certo conflito nas pessoas em termos, eu diria que até emocionais, por conta da obrigatoriedade de fazer a gestão, a administração do lar, né? E aí eu digo que não só a esposa, mas também os maridos, de fazer esse compartilhamento. Ou então a pessoa sozinha, ela tinha que se virar ali nos 30. É a pressão tripla, né? O emprego, a casa e a vida Não pessoal. tenha dúvidas, não tenha dúvidas. E uma outra questão também era o fato, né, de a pessoa falar assim: "Espera lá, e agora, né, o que que eu vou fazer primeiro? Será que eu almoço, que eu não almoço?" E detalhe, às vezes a pessoa não tinha nem o espaço físico apropriado, porque quando você está na empresa, você tem a sua cadeira, você tem a sua mesa, você tem o seu computador, você tem todo o espaço preparado para o seu bem-estar, né, isso quando a empresa se preocupa. Sim. E aí em casa as pessoas estavam despreparadas para isso, porque elas não tinham um espaço para fazer esse atendimento, para fazer esse trabalho. E uma das minhas recomendações à época era de que vamos fazer o seguinte, olha, se preparem o espaço para você atender, porque esse espaço ele tem que ser muito amigável. E às vezes as pessoas atendiam assim no espaço, embaixo da escada da casa, botava uma mesinha ali, eu falo, bota um vaso de flor. Eu falava, e um outro ponto também que eu sempre falava era a questão, cuidado com a sua saúde. Porque no ambiente corporativo, você levanta, você vai tomar um café, vai tomar uma água, você está em contato Sai ali para com as pessoas, sai almoçar. para almoçar, conversa com um, com o outro. E na pandemia, você em casa, né? Sozinho, normalmente entre quatro paredes, quando a pessoa estava sozinha, ou então mesmo que estava com uma outra pessoa, com os pais, sei lá, como é que ficava essa questão? Então, um dos meus aconselhamentos era no sentido das pessoas cuidarem da saúde delas, a saúde física e a saúde mental. Então, assim, eu entendo que teve ônus e bônus, né? E que tudo isso, né, o mais importante que eu vejo é com relação à saúde física e mental das pessoas, né. Então o que que eu sugeria, e ainda sugiro, não era só Uhum. naquela época não, que ao se levantar as pessoas, era como se ela tivesse que fazer o percurso até o trabalho dela. Ou seja, ela demorava tipo 45 minutos, 30 minutos para ir chegar na casa dela, vai fazer um exercício físico, né? Vá para uma academia, ou então, sabe, procure se atualizar, preparar aquele ambiente para que ela pudesse executar o trabalho dela de uma forma saudável. Então, assim, eu acho que nós tivemos aí muitas mudanças, inclusive mudanças de mentalidade também, principalmente para os líderes, no sentido de fazer a coordenação, de fazer a gestão dessas pessoas, a gestão do negócio, a gestão dos resultados. Então, assim, as empresas não estavam preparadas, ninguém estava preparado para isso. Então, tudo isso, antes que era físico, que eu podia chegar e acessar, eu tinha que dependia de uma telinha para resolver uma E série de foi todo mundo situações. pego de supetão, né? Vai, é isso. Sim, sem dúvida. É o que nós temos para hoje, tem que ser dessa maneira, né. Então, tivemos, assim, sérios problemas, né, então, eh de gestores ali cobrando, forçando, é uma questão de assédio moral muito grande em algumas empresas. Isso eu falo por conta dos meus clientes, né, que à época sofreram um pouco com essa questão, até que tudo estivesse muito bem adaptado com esse novo modelo, foi muito sofrido. Processo difícil, né, de Foi. conduzir. Foi difícil e assim, e para mim, por exemplo, eu comecei a atender, o meu contato sempre foi, salvo esses períodos que nós tínhamos de greve, mas você sabe muito bem que eu não tinha um contato, eu sempre fui uma gestora chão de fábrica, sempre quis entender quais eram as Sim. necessidades dos meus liderados, que é essa mensagem que eu passo até hoje para os meus coaches ou mentis que são líderes, né.
Então eu sempre fui assim, pessoa de tocar, de estar perto com as pessoas. E quando veio a pandemia, que eu não conseguia, eu tinha que atender online, né? Então, e que tive também que aprender muitas coisas com as plataformas, né? Então, assim, alguns têm utiliza a plataforma A, outro utiliza a plataforma B, e eu tive que me adaptar a E daqui tudo a pouco isso. surge uma C aí do nada. Do nada. Inclusive fazer lives também, porque eu era acostumada a fazer palestras, mas pessoalmente, daqui a pouco, Sim. sabe, aí entra no mundo das lives, né? Então fazer as lives, então, sabe, de repente ficar olhando para aquela tela, você não está vendo as pessoas, não está vendo o público, foi meio complicado, mas valeu muito a pena. E vale lembrar nessa questão de gostar de estar em chão de fábrica. Às vezes você tava lá na PA atendendo, você sentiu a mãozinha no ombro assim, olhava para trás quem que era. Marlene entendendo todo o processo, acompanhando, às vezes até pegando a ligação, não, mas qual que é a sua dúvida? Peraí, deixa eu entender, deixa eu falar com o cliente aqui. E teria obrigação disso? Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma, porque a sua posição te daria o privilégio de estar num escritório, no ar-condicionado, sem sair, só dando ordem e acabou. E pronto, né? Mas é o meu modelo de gestão. É o meu modelo de gestão e eu entendo, a vida me ensinou, né? A vida me ensinou que esse é o processo para que você, para que as empresas tenham sucesso, para que as empresas possam ser bem-sucedidas em projetos, em processos e ter uma boa lucratividade e produtividade. O líder ele tem que estar junto com a sua equipe, porque não depende de mim, enquanto líder, os resultados da minha empresa. Depende de toda uma equipe que está ali produzindo, executando as atividades. Essa equipe ela tem que estar automotivada para gerar resultados. Porque a partir do momento que a equipe percebe que ela gerando resultados, que a tendência da empresa é crescer cada vez mais através do aumento da sua lucratividade, o que que acontece? Essas pessoas vão encontrar oportunidade de crescimento e, consequentemente, a empresa vai dar oportunidade para o mercado de trabalho, né? Então, assim, o meu papel ali, primeiro de tudo, entender as necessidades das pessoas. Qual era o 100% de cada um? Porque, por mais que eu fale o seguinte, olha, eu quero 100%, só que o meu 100% é diferente do seu 100%, o inverso também é verdadeiro, não é? Sim. E entender aquele 100% a fim de alocar as pessoas certas no lugar certo. Porque um dos grandes problemas hoje nas empresas é alocar pessoas nos lugares errados, alocar pessoas em posições que elas não têm as mínimas habilidades ou competências, né, comportamentais necessárias. Ela pode ter até a competência técnica, que é o que nós chamamos de hard skills, mas ela não tem, por vezes, as competências comportamentais desenvolvidas, né? Porque todos nós temos, Sim. mas não ter as competências comportamentais desenvolvidas para estar assumindo aquela função ou então alguma responsabilidade que é atribuída a ela. E isto eu falo principalmente nas questões de liderança, de pessoas assumindo posições de liderança sem a menor, né, condição. E isso vai gerar o quê? Um estresse muito grande, um problema emocional para quem está ocupando. Por quê? Porque o grau de frustração é grande. É um conflito entre ela, né? Porque fala assim, pera lá, eu estou aqui porque eles confiaram em mim, as pessoas confiaram em mim para me botar nessa posição, só que eu não estou atendendo, né, aquilo que elas querem. E aí vira um efeito dominó negativo, né? Negativo. Contamina primeiro a pessoa e indiretamente acaba contaminando o ambiente. A empresa, o ambiente, porque os liderados não sentem que estão sendo bem liderados, a empresa não tem o resultado que ela esperava, né? E isso é uma bola de neve, né? Então, e eu imputo ainda o maior problema é o que isso vai gerar depois para a pessoa. Além das questões emocionais e profissionais também. Então a gente fala, orienta sobre os cuidados que as pessoas têm que ter.
com as pessoas, porque é gente, né? Então, nós temos sentimentos, nós temos necessidades, né? Então, tem que ter muito cuidado. E aquilo que eu não gostaria que fizesse para mim, né? Não é legal que você Não é faça que com legal outro. que você faça com o outro, né? Então, e principalmente quando eu, assim, sempre atuei com uma equipe muito jovem, desenvolvendo pessoas muito jovens, recém-entrantes no mercado de trabalho. E não existe universidade no mundo que te prepare para o mercado de trabalho, tudo, os desafios que você vai encontrar. E quando você chega, você tem que ser acolhido, né? Porque você sai de uma fase da adolescência para entrar numa fase adulta. E entrar no mercado onde você não conhece ninguém, onde você tem a responsabilidade, uma corresponsabilidade com a sua família e a responsabilidade de estar ali naquela empresa, atender as necessidades, os objetivos da empresa. E isso para uma pessoa que acabou de sair que acabou de entrar no mercado de trabalho, extremamente jovens, é muito complicado. Se não tem lideranças, líderes que acolhem essas pessoas, realmente fica complicado. O que está acontecendo com a geração Z? Será que é uma geração que eles não querem ir trabalhar, que eles não querem isso? Não! Falta acolhimento. Isto no meu ponto de vista. Acolhimento, o entendimento das necessidades das pessoas. Sim. Né? Porque ele vai para a universidade vai entregar para eles a teoria. Só que quando você vê que aquela teoria, se você aplicar ela do jeito que ela tem que ser, exceto as leis de um modo geral, é, não é bem aquilo. Você tem outros caminhos. E isso vem do quê? Das competências que você tem que ter ela desenvolvida, essas competências comportamentais. Que eu falo que as competências comportamentais, elas são o alicerce do desenvolvimento, do crescimento profissional das pessoas. Seja lá em quaisquer que sejam as áreas de atuação, você precisa ter essas competências comportamentais desenvolvidas. Algumas para uma função, algumas e outras não. Por exemplo, quais são as competências comportamentais de um líder? Tá? O líder precisa ser um bom comunicador. O líder ele precisa ter um excelente relacionamento interpessoal, trabalho em equipe. E a própria liderança mesmo, né? Ela precisa ter isso muito bem desenvolvida. Só que assim, será que de repente, para quem está atuando na área de TI, a comunicação dele, ele tem que ser ali 100%? Não necessariamente. Mas ele tem que ter uma escuta ativa muito grande, Sim. porque ele precisa entender as necessidades do cliente para poder desenvolver aquele processo. Ele tem que ter uma competência, uma capacidade de ter um planejamento muito grande para que cumpram Sim. os prazos para a entrega daqueles projetos. Me fiz entender? Perfeitamente, como sempre, né? E a gente falando de tudo isso, o desenvolvimento é mais que fundamental, a gente já entendeu. E como é que o coaching de desenvolvimento de carreira hoje é frequentemente procurado, até muito mais depois desse momento pandêmico, por conta da reinvenção, de buscar novos ares, novos caminhos, você diria, na prática, como é que isso de fato funciona na busca dessa nova direção? Porque não é fácil você sair, quero mudar, tá, mas e aí? Como eu faço, com quem eu faço, por onde eu vou? Eu posso abrir um pouquinho essa questão, algumas O espaço é questões? seu. Ok. Existe no mercado uma confusão muito grande, né, das pessoas, de um modo geral, entre coach, mentor, terapeuta. Tá? Então vamos falar do profissional coach. Né? Então, assim, e aí criou-se algumas questões, criou-se algumas nomenclaturas para o profissional coach. Então fala assim: sou coach de carreira. Eu sou coach financeiro. Eu sou coach de emagrecimento. Eu sou coach de arrumar armário. Eu sou coach de idiomas. Na verdade, você tem a linha que é o coach, que você faz life coaching, tá?
O que que vai cuidar o life coach? Eu sou life coach. Ele vai cuidar do seu processo de carreira. Por quê? Porque está ligado a você, está ligado à Sim. pessoa. Se você está com algum problema financeiro, é um life coach também. Se você está com problema no seu relacionamento, relacionamento afetivo, é life coach porque envolve a pessoa. Então, toda essa balela toda que fala, ai, coach de carreira é um life coach. Então, assim, aí você tem o executive coach. O executive coach, ele vai cuidar do quê? Dos objetivos da empresa. Então, a empresa vai dizer o seguinte, Marlene, olha, eu preciso aumentar 20% na produtividade dos meus negócios, tá? Então, o que que ele está me dizendo com isso? Eu quero que você prepare os meus líderes para que eles desenvolvam as competências E necessárias gerem esse e resultado. que gerem esse resultado. Tá? Então, assim, isso precisa ficar muito claro. Tá? Aí eu tenho o coach, ele vai cuidar, o profissional coach, ele vai trabalhar com todas as competências, né, com as competências que vão te ajudar, ele vai apoiar a pessoa a atingir o objetivo dela. Então, nós temos aqui um estado atual, que é onde você está, quais são, né, as ações que você vai tomar para você chegar no seu estado desejado. Então você tem o seu estado atual, a sua meta, tá? Que é aqui onde você está e onde que você chegar. Então você imagina que para você chegar no décimo, lá no 10º degrau de uma escada, você vai ter ali 9 degraus para subir, no mínimo, né? E que você precisa passar em tese por cada um deles, para que Sim. você possa atingir o seu objetivo. E para cada um desses degraus, você vai ter uma ação para ser tomada. E é esse o processo que o coach vai te apoiar, né? Não é que o coach vai fazer milagre, não. O coach vai te apoiar a você buscar estas ações para atingir esse objetivo. Que é algo assim, que eu digo que é muito lindo esse processo do coach, porque você pega, às vezes, na maioria das vezes, você pega a pessoa. No primeiro contato, você olha para a expressão da pessoa, você fala, meu Deus do céu, né? A pessoa está ali caída, não sabe para onde ir. E quando você começa a desempenhar todo esse processo, que você vai vendo o processo evolutivo, é como se a pessoa, quando chegar lá no 10º andar, lá no 10º degrau, fala, cara, eu fiz tudo isso, e olha aqui o que eu consegui, olha o que eu era antes, o que eu sou agora. Sim. Eu fiz isso com o meu esforço, porque eu aprendi a subir esses degraus aqui sozinho. É um processo assim maravilhoso. E aí, quando você fala da mentoria, a mentoria já é diferente. Então, o que que acontece? Eu fui líder durante 40 anos da minha vida. Eu fui líder, comecei a ser líder muito jovem. Aos 23 anos eu já tinha aí um grupo de pessoas no antigo Unibanco, que era uma área de atendimento ao cliente, que hoje é o chamado call center. E aí o que que acontece? Depois disso, né? Aí eu assumi outras áreas de liderança e meus últimos 20 anos no mundo corporativo foi no Banco Bradesco, que foi assim uma grande escola para mim também. E o que que acontece? O que que eu, enquanto mentora na área de liderança, eu vou fazer? Eu vou orientar as pessoas, entender quais são as dificuldades e orientar as pessoas nas melhores práticas que ela tem que adotar com relação ao planejamento, com relação à resolução de problemas, com relação a desenvolvimento de pessoas, né? Isso dentro de um âmbito de trabalho de negócio deles, entendeu? E a terapia é totalmente diferente. O terapeuta é uma pessoa que ele trabalha exatamente, vai olhar o que aconteceu lá no passado, trazer para o presente para tentar resolver um problema da pessoa. O coach, ele trabalha com o presente. Eu não quero saber o que aconteceu no passado. Vamos partir daqui É agora. daqui agora, nós vamos para frente porque eu quero que você realmente seja um vencedor. E o mentor, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai trabalhar com o presente, vai entender o que aconteceu, qual é a sua formação, quais foram os problemas que de repente aconteceram lá atrás e vamos embora, vamos para frente, porque o objetivo é fazer com que você também atinja o seu objetivo. Você tem uma liderança,
Você tem ali um objetivo, você tem uma responsabilidade, um compromisso, né, de formar pessoas, de fazer a gestão da área, e você precisa estar preparado. Que é o que as empresas, de um modo geral, deveriam fazer. Olha, eu tenho a intenção de pegar o Felipe ele vem apresentando uma boa performance, o Felipe, ele é uma pessoa que ele tem um relacionamento bacana com a equipe, com os colegas dele, com os pares dele, com os líderes, com seus líderes, enfim, o Felipe é o cara, sabe, que nós gostaríamos. Primeira coisa, Felipe, você gostaria, qual o seu objetivo na empresa? Qual é o teu sonho? O que que você quer? Investigar aquilo que a pessoa quer, porque eu posso te querer como líder, mas você não quer. Não é uma coisa que você, Sim. pelo menos neste momento. Então, ok, poxa vida, sempre foi o meu sonho é E às crescer na vezes falta empresa. muito desse reconhecimento, né, da pessoa Muito. veladamente ali no querer até, mas não sentir que ela está sendo vista. Exato, exatamente. Então, pessoal, combinado? Combinado, Felipe. Então, a partir de agora, nós vamos te preparar para que você seja nosso futuro líder, que você, dentro, né, da cadeia de sucessão, você vai suceder o seu, o seu líder. Tá bom para você? É isso mesmo que você quer? Então tá, começa o processo preparatório. Lembra, né? Vamos trazer um pouquinho lá da nossa realidade. Quando nós percebíamos que tinha um operador que se destacava, um operador que tinha conhecimento técnico e que tinha um bom relacionamento, que ajudava os colegas, nós sondávamos, né, aquela pessoa. Olha, vai haver um processo seletivo interno, né? Você gostaria de participar, né? Olha, tá tendo um processo seletivo. Então, quem queria ser líder já se inscrevia, né, naquele processo, porque era uma oportunidade de crescimento para ele. Só que as empresas fazem isso hoje? Não fazem, né? Então, sim, não estou Não, generalizando, sim. tá? Mas, de um modo geral, infelizmente, nós ainda temos empresas que ainda fazem. Eu não entendo que seja assim eu entendo que seria assim até por falta de conhecimento, né? De conhecimento para tratar essas questões de sucessão. Que Ó, um dos grandes, e detalhe, e o líder, quando ele não tem eh, o conhecimento que ele deve preparar os sucessores, ele tende a ficar na mesma posição para o resto da e vida. às vezes também aquele medo de perder o seu espaço Exato. para não perder o espaço, mas de vir alguém e apagar a história que ele construiu. Aham. Porque tem muito disso, a gente, até no nosso meio agora aqui audiovisual, de achar que não, ainda mais hoje, que não tem espaço para todo mundo e ao contrário. E tem, né? E tem espaço para todo mundo. Que é a mesma coisa na questão da minha área de atuação. Tem espaço para todo mundo, sabe? Então, você só precisa ser o quê? Honesto e bom naquilo que você faz. Tá? Acima de tudo, honestidade, sem enganação. Às vezes, sabe, Felipe, a gente vê coisa assim, olha, saiba como ganhar R$ 1 milhão, o seu primeiro R$ 1 milhão. Eu sou coach financeiro, vou te ensinar. Vou te mentorar para você ganhar o seu primeiro milhão. Agora você pergunta: quantos milhões essa pessoa conquistou ao longo da vida dela? Você entendeu? Então, a gente precisa ser honesto. Então, às vezes, as pessoas me procuram. Eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa me ligou uma vez: olha, Marlene, eu quero me preparar, eu estou estudando porque eu quero prestar um concurso para delegado, não sei o quê, e eu preciso da sua orientação como mentora. Eu falei: você me desculpe, mas eu não consigo te ajudar nesse sentido. Por quê? Porque é uma área muito técnica, né? De repente, se você procurar alguém que tem uma outra formação, possa te ajudar melhor. Eu não consigo te ajudar. Às vezes as pessoas chegam: olha, Marlene, eu estou com essa dificuldade, não sei o quê. Eu percebo, eu entendo que não tem nada a ver nem com coach, nem com mentor. Eu falo assim: você gostaria de falar com
eu não estou conseguindo visualizar, né, essa sua necessidade. Mas eu tenho uma parceira, um colega, que nós trabalhamos juntas, né? E ela pode fazer uma sessão de terapia. Eu acredito que ela pode te Possa ajudar funcionar mais. melhor do que você. Por que que eu vou me meter na área do outro, falando uma coisa que eu não sei e vou prejudicar a Só pessoa? para ganhar Só dinheiro. para ganhar dinheiro? Não, não preciso disso, né. Às vezes as pessoas eu tenho uma amiga que ela fala assim para mim: "Má, eu tenho uma pessoa que está precisando da sua ajuda, só que ela não tem um tostão para te pagar". Eu falo: "Não tem problema, ela precisa de ajuda, eu vou ajudar essa pessoa". Ela vai me pagar como? Fazendo as atividades e indo, né, e conquistando o objetivo dela. Aí, Evoluindo, gerando esse resultado já para é mim já está bem pago, sabe? E depois, se ela quiser me indicar os meus trabalhos, né, para outra pessoa, ok, maravilhoso também, né? maravilhoso também, entendeu? Mas eu entendo que tem que ter esse tipo de honestidade, sabe? Você realmente ser sincero com as pessoas, orientar as pessoas, fazer com que as pessoas aprendam a ter disciplina, né? Porque tudo na sua vida você conquista com o quê? Com disciplina. Tudo na minha vida eu conquistei com disciplina. E sou disciplinada até hoje, né? Da hora que eu tenho que acordar, tudo aquilo que eu tenho que fazer, estudo, continuo estudando também. Então você tem que ter essa disciplina. Então, é esse o meu papel, de orientar as pessoas também. E faz muito bem feito. A gente hoje. Parece até pergunta repetida, mas acaba não sendo, porque tudo muda o tempo todo, as pessoas estão buscando novos ares a todo momento. Você hoje, como uma profissional das melhores que a gente tem, orientando aí e formando milhões e milhões de pessoas, o que que você diria hoje para quem busca uma mudança de carreira, ou até mesmo se reinventar na área ali, estratégias práticas que podem ser aplicadas ali de início, sem a pessoa falar, ah, agora eu não consigo uma profissional, mas o que que eu posso fazer sozinho para startar esse processo e depois, consequentemente, ter a sua ajuda? Primeiro de tudo, saber o que você quer. O que você quer da sua vida? O que que acontece às vezes? As pessoas vai muito no modismo, né. Então, vamos dizer assim, agora virou moda você fazer, de repente, estar nas redes sociais para ganhar dinheiro através das redes sociais. Mas espera lá, você tem o perfil para isso, né? É isso que você gosta? Você sabe o que que você tem que fazer? Porque as pessoas veem o sucesso de uma pessoa, mas não vê todo o percurso, por onde que ela teve que caminhar, onde que ela teve que trilhar para chegar onde ela chegou, tá. Ah, mas aquele fulano de tal, ele tem uma oficina mecânica que, ó, dá resultado, e ele não faz nada, só tem gente lá que trabalha para ele. Mas você foi investigar exatamente? Então, assim, Felipe, as pessoas precisam aprender que, primeiro de tudo, não é apenas dinheiro. Que o dinheiro é uma consequência de você fazer bem feito algo que você ama de paixão. É um facilitador, mas não é Sabe? a resolução do Não problema, né? adianta, às vezes, as pessoas querem falar assim: eu quero ser um grande empresário, tá? Mas ser empresário do quê? Em quê? O que que você vai fazer? É muito vago. Quero ser empresário, muito rico, famoso e sucedido. E aí, que mais? Ou então, as pessoas não se preparam, tá? Não se preparam para um futuro. Então, e aquele tal negócio, e estudar também, né? Não adianta, você tem que se manter atualizado, seja lá a área que for. Ah, Marlene, mas eu não quero fazer uma faculdade. Não é, eu quero. Ok, você não quer fazer. O que que você gosta de fazer? Olha, eu tenho muita, muita habilidade com para fazer cabelo das pessoas. Então vai ser cabeleireiro, porque você vai ser o melhor cabeleireiro do mundo, porque você está fazendo aquilo com paixão. Então, primeiro de tudo, entender o que você quer. Tá? Olha, eu estudei para tal área, eu acho que eu quero seguir nessa área, eu quero ter uma empresa.
de desenvolvimento para desenvolvimento de pessoas, o que está acontecendo no mercado, quais são as necessidades, quais são as tendências, como é que eu posso constituir essa empresa, o que eu preciso fazer. Não sabe como fazer sozinho? Busque ajuda de um profissional para te orientar, busque ajuda de um mentor para te orientar nesse sentido. É de extremíssima importância. Eu me preparei para a minha aposentadoria, para pendurar as minhas chuteiras no mundo corporativo. Então, estudei, me formei em duas faculdades, eh, fiz fazer 3 MBAs, tenho especialização internacional, me comunico em 4 idiomas. Então, assim, o que eu precisar fazer, né, diante. Aí, um belo dia, né, só voltando um pouquinho, aí, um belo dia, depois já de aposentada, eu falei assim: o que que eu estou fazendo da minha vida? Se agora eu decidi não mais trabalhar para o mundo corporativo, eu vou fazer aquilo que eu sempre gostei de fazer. E aposentadoria não significa parar, né? Não, de jeito nenhum. Eu vou fazer aquilo que eu amo, que é contribuir, apoiar pessoas no crescimento delas, na evolução delas. Por quê? Porque eu tenho paixão por isso. Então, se você quer mudar de carreira, você tem que entender o que está acontecendo no mundo, no mercado mundial e no mercado atual, porque o Brasil não é uma ilha. E aquilo que está acontecendo lá fora, você tem que entender que isso de alguma maneira vai impactar aqui. Qual que vai ser o reflexo disso? Uhum. E como é que você pode evitar, pode se precaver para que o que acontece lá fora você não seja atingido enquanto um entrante como empreendedor no mercado de trabalho? E há, assim, uma grande tendência das pessoas empreenderem ainda mais. Então você tem que escolher aquilo que você quer. Ah, eu quero montar um restaurante. Eu tenho um restaurante que tenho um prato que eu gosto de fazer, uma comida maravilhosa que eu sou o melhor do mundo para fazer isso. Monte o seu espaço ali que tenham 3, 4 mesas, mas você vai fazer o melhor, vai ser o melhor especialista e vai formar fila para as pessoas comerem, que você tem apenas uma opção. Ah, eu quero fazer cachorro-quente, eu quero ser o rei do cachorro-quente. O que você vai fazer de diferente? Qual o seu diferencial competitivo? Por que que eu tenho que comprar o seu cachorro-quente e não o cachorro-quente ali da padaria ou de algum outro Sim. lugar? Tá? Então, e é isso que as pessoas precisam entender. Para eu ser bem-sucedido naquilo que eu esteja fazendo, eu tenho que ter o meu diferencial competitivo. Por que que as pessoas têm que escolher a Marlene enquanto mentora de liderança e carreira em detrimento de outras pessoas, né? Se tiver competindo, eu que tenho uma experiência de 40 anos em liderança, gestão e desenvolvimento de pessoas, e uma outra que basicamente o que ela teve ali, ela é mentora, ela é coach, mas não tem essa experiência. Quem será que de repente vai ter cases melhor, uma visão melhor em termos de ensinamento? Não estou desrespeitando a pessoa que não teve essa experiência, tá? Mas com certeza eu teria muito mais bagagem, muito mais informação, orientação do que essa Muito outra mais o que pessoa. agregar. E acima de tudo, todas as vezes que e a pessoa, na hora que ela vai procurar um profissional, ela tem que sentir se aquela pessoa ela está fazendo aquilo por dinheiro ou por paixão. Tá? De fato entende o que está fazendo. Também tem essa, entende? Acima de tudo, entende o que está fazendo. E a mesma coisa, se você quer empreender, vou empreender em quê? Como é que eu vou fazer tudo isso? É você ter um planejamento, não é só, olha, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vender cachorro-quente. Eu vou fazer alguma outra coisa, né? Porque Eu pão, vou. salsicha e batata todo mundo compra no mercado, né? E aí, né? O que que você vai fazer? Olha, eu quero ser um especialista em bacalhau, eu quero ser especialista em carne seca, eu quero ser especialista em comida nordestina, comida mineira. Então, eu vou criar todo um processo, um planejamento para que o espaço que eu vou atender eu tenha comida, eu tenha uma entrada.
típica mineira, espaço mineiro. Eu estou falando mineiro, Sim. mas pode ser espaço baiano, espaço é, paraense, enfim. Eu tenho que ter tudo, eu tenho que ter a bebida do local, eu tenho que ter o doce de sobremesa do local, eu tenho que ter músicas regionais para que as pessoas sintam que elas estão naquele local. Ah, eu quero abrir uma oficina especializada em carros de luxo. Eu tenho que criar todo um ambiente para receber esses carros de luxo. Então, a minha oficina, ela não pode ser uma oficina suja, toda acabada, né? Eu tenho que ter uma oficina bonita, onde o cara vai colocar o carro dele de luxo, que eu não vou falar as marcas aqui para não fazer propaganda, né? Aliás, as que quiserem nos patrocinem. Para ele colocar o carro de luxo dele lá, porque ele vai. Isso é encantamento, entendeu? Fala, pera lá, vou deixar meu carro. Chega lá, encontra tudo bagunçado, Peça para um lado, ferramenta ferramenta. para outro. Eu não teria a mínima vontade de deixar o meu carro lá. Ah, eu quero agora fazer um lava-jato. Eu quero trabalhar com lava-jato porque eu sei que aquele cara lá, ele tem muitos carros, tal. Vai ver o que que ele está fazendo. Seja melhor do que ele. Faça melhor do que ele. Crie o seu diferencial competitivo para que as pessoas possam escolher o seu lava-jato em detrimento do outro. Então, são esses pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença. Tá? Ah, eu quero vender roupa porta a porta. Maravilha! Agora, você vai vender roupa porta a porta para quem mora do lado do braço? Não faz sentido, né? Não faz sentido, porque entre as pessoas comprarem, né, do você, e das lojas que tem ali do lado do braço, onde ele tem acesso também num preço até menor, onde você acha que ele vai comprar? Que é a mesma coisa com bijuterias, enfim. Sim. É a pessoa escolher, a pessoa planejar e ter paixão por aquilo que ela escolheu ser. Né? Então, assim, pendurei a minha chuteira no mundo corporativo? Pendurei. Mas continuo fazendo aquilo que eu amo. Aí Que não é... pendurou a chuteira da vida, né? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E você sabe que o meu primeiro cliente, quem foi depois que eu me formei, né? Porque, assim, o coach, você faz a formação coach, né? Que é o life coach. Aí você faz a especialização no executive coach e depois o master coach, que é uma especialização também. Aí eu fui fazer um curso para ser consultora e aí uma especialização em mentoria também. Por quê? Porque eu queria ter assim, estar muito bem preparada com as ferramentas, sabendo utilizar as ferramentas necessárias. Aí eu descobri que a minha vida inteira eu sempre fui coach, sempre fui mentora e agregou alguns conhecimentos em termos de ferramentas, de conhecimento com as pessoas, né? Então, procurei uma excelente escola também, dentre as várias escolas, pesquisei, que eu imputo hoje, né, por aquilo que eu lia antes e pelo que eu aprendi, continuo aprendendo, porque eu ainda estudo nessa escola, né? Ainda busco algumas especializações na escola. É a escola que tinha o melhor para me oferecer, em termos, sabe, em termos assim de ensinamento, em termos assim de conhecimento. E eu falei, não, eu quero ir para essa escola, que é a melhor. E se você também sempre foi uma escola maravilhosa, todo mundo aprendeu muito com você, sou um deles que sou muito grato por isso, desde a Obrigada. época de banco, e a gente via isso, não é? Não estou falando que eu estou na tua frente, e esses são os comentários até hoje. A gente tem exemplos o Gilvan é um, a Lilian é outro, É, Renata, enfim, são tantos que se a gente for e contar Lilian hoje aqui. mora na Suíça, né? Faz um trabalho, foi uma das meninas que entrou como operadora, e aí depois ela passou no processo seletivo, formamos Lilian como líder, né? Era líder de supervisora. E hoje a Lilian, ela faz um trabalho lindo lá na Suíça, né? Então tem assim, bem conhecidinha, né? Na região lá onde ela está, trabalha, né? Ela é psicóloga, então ela faz atendimento de terapia, que é com ela que eu normalmente direciono as pessoas.
O Gilvan está nos Estados Unidos. É, quem mais? Tem o Eduardo, que também está nos Estados Unidos, mas o Eduardo já faz algum tempo. Outros que estão na Austrália. E vai por aí afora. Recente, uma questão de uma semana atrás, um ex-operador me ligou e falou assim: ai, Marlene, eu quero que você venha conhecer o meu escritório. Hoje eu sou representante, hoje eu sou, faço por essa, eu sou, dou assessoria para uma grande empresa de investimentos. Eu queria que você viesse conhecer o meu escritório. Eu falei: olha, estou fazendo um trabalho também, mas assim, eu não tenho como ir até aí. Ele falou: não, mas eu vou até você, né? Então você vê a evolução das pessoas, né? Hoje eu presto serviço, faço serviço de trabalho de consultoria e também de executive coach para um grande escritório de advocacia, um dos donos, né? São dois, um dos donos foi meu operador, ou melhor, depois supervisor. E hoje, assim, quando ele se viu, ele falou: eu preciso fazer algumas melhorias aqui. De quem que ele lembrou? De mim, É né? Marlene. Então, quando eu cheguei lá, as meninas falavam assim: poxa vida, você já conheço você aqui há 10 anos. Por que ele fala tanto de você? O Sim. doutor Jorge, ele fala muito sobre você. Então, nós já te conhecíamos sem te conhecer. Então, isso para mim, sabe, Felipe, eu fico muito lisonjeada. Por quê? Porque eu sei, eu falo: meu Deus do céu, como isso foi maravilhoso, né? Ver de onde que a pessoa saiu e onde que ela está hoje. E há 6 anos atrás, quando eu fui conhecer esse escritório, ele tinha só uma unidade. Hoje ele tem 16, eles têm 16 Olha só. em todo o Brasil. Então, eu ser lembrada, né, por profissionais como eles, para ajudá-los na condução deste crescimento, né, eu falei assim, isso para mim foi assim, não tem dinheiro no mundo que pague tudo isso, sabe? E você, como amante de pessoas, como líder inspiradora, com mais de 4 décadas de experiência, o- eu sei que é difícil escolher uma, porque são muitas, mas aquela história que te marcou um pouquinho mais, que você trabalhou desde o comecinho e viu o desenvolvimento assim, falou: caramba, era isso que eu queria. Você diz em relação a pessoas? Sim, aquela que você pegou e desenvolveu assim, fez um trabalho que superou as suas expectativas. Ai, Fê, assim, é difícil, né? Porque principalmente os últimos 20 anos foram desafios constantes, né? Então, eu eu diria assim que eu sempre fui incansável, né? Incansável e assim, eu não aceitava o pouco, sempre o muito. Então, e as pessoas eram muito jovens, né? Entre 18 e 19 anos. Mas, sei lá, eu entendo que teve uma situação que essa pessoa, ninguém dava nada por ela, queriam até demiti-la, né? Eu falei: não, nós vamos mantê-la. Enquanto eu tiver condição, eu vou batalhar, eu vou identificar Esgotar todas as todas possibilidades. as possibilidades, tá? Porque eu não desisto das pessoas. E a grande questão dos líderes, né, é desistir facilmente das pessoas. Eu não desisti dessa pessoa, né, que eu não vou falar o nome, né? Eu não desisti dessa pessoa. Essa pessoa, assim, foi um grande líder, né, que trabalhamos juntos muitos anos, né? Eu tenho, assim, um orgulho dessa pessoa, assim, tremendo, muito grande, né? Enquanto as pessoas queriam desligá-la, e sempre foi assim, até mesmo com os operadores, né? Operadores que o supervisor queria desligar por alguma razão. Eu falava: você já tentou de tudo, tá? Vamos ver, então, sabe, deixa eu falar com essa pessoa. E aí resgatava, porque as pessoas às vezes só precisam serem Ouvidas, ouvidas, acolhidas. acolhidas. Por isso que o líder, ele tem que ter uma das competências básicas e necessárias é a escutativa. Eu tenho que conversar com você olhando nos seus olhos, entendendo quais são as suas necessidades, quais são as suas dificuldades, porque aí eu tenho como intervir para te ajudar.
O líder, ele tem que pegar na mão das pessoas, do seu liderado. É como uma criança, né? Uma criança que está começando a andar. Essa criança, na hora que ela começa a andar, se você soltar, a tendência dela é ela continuar engatinhando, né? Ou então ela cair. O que você faz? Você pega na mãozinha dela até que ela adquira as perninhas, as forças, né, necessárias para ela continuar andando, E para aí ir ela andando. mesma vai começar a querer soltar da sua mão e vai embora. Exatamente, embora. Então, meu trabalho sempre foi esse, né? Que eu falo que é você formar águias para voar alto. Então, no momento em que essa águia começa a voar, é o exemplo mesmo da águia, que a águia ela vai botando comidinha na boca dos filhotes, né? Aí chega uma hora que ela pega aqui no ninho e vai e solta. Se o filhote começa a bater asa, ela te pega de volta, volta para o ninho e deixa alimentar. E aí, na hora que estiver pronto, voa. Que é o trabalho do mentoria e do coach, né? Você percebe que a pessoa, eu falo assim, que nós estamos supondo, até usando como exemplo, você está dentro de uma gaiola, você começa a bater as asas, né? Quando as suas asas começam a machucar dentro daquela gaiola, está na hora de você voar. E é isso que eu falo para os meus mentees ou coaches, né? Como é que você está sentindo? Você consegue voar para onde você quer? Dentro daquilo que você está fazendo hoje. Por exemplo, as mentorias de liderança. Como é que você se sente, Marlene? Que aí a gente fecha todo um ciclo, né? Dentro das necessidades da pessoa, das dificuldades que ela tinha anteriormente. E aí, você consegue voar sozinha para executar? Né? Como que você vai fazer isso? Então, olha, está liberada. Ah, tem todo um céu aberto para você voar. Está na hora de voar. E continue brilhando. Né? Então, isso, sabe, Felipe, para mim é algo assim que não tem preço. Não tem preço. Então, foram vários casos, vários cases, sabe? Que eu falava, meu Deus do céu, eu não me conformo com isso. Vamos até o fim. E fomos. Então, assim, se eu te falar que em toda a minha vida vamos falar de supervisores que eram os líderes, né, que estavam mais perto de mim. Eu demiti nos últimos 20 anos, antes não nem tinha isso, mas nos 20 anos que eu passei no mundo corporativo, os últimos 20 anos, eu acho que eu demiti duas pessoas, três, aliás. Duas, porque estavam com, ou melhor, não, foram duas por conta, um assédio moral, um assédio sexual e o outro que estava com problema estourado, né, no banco e ele achou melhor sair da empresa, né, aí, então, mas só que aí nós tivemos que fazer a demissão. Foi isso. Operadores, porque eu falo o seguinte, o líder ele tem que ficar atento na seguinte questão. Às vezes as pessoas, elas não estão mais querendo fazer parte em termos de contribuir com o negócio. Elas estão ali somente porque ela tem alguns benefícios que isso está sendo vantajoso para ela. Mas não é aquilo que ela gosta de fazer. Não é aquilo que ela tem paixão por Tá sendo fazer. cômodo, mas não confortável, né? Não, e aí ela começa a se sentir, ela vai passar mal, enfim, tem uma série de coisas. Então o líder precisa estar alerta, né? Para chegar para o seu liderado e falar, olha, o que está acontecendo? Eu já te orientei, já fiz o treinamento. Aí a pessoa, você dá oportunidade para a pessoa se explicar, fala, olha, é que assim, não é bem isso que eu quero. Quer ir para uma outra área? Fala, olha, é que assim, o meu sonho é ser músico, né? Eu vim trabalhar aqui porque eu precisava de uma grana, tal, não sei o quê. O que você quer fazer na sua vida? Você quer continuar aqui? O que você quer fazer? E normalmente a pessoa pensa e fala assim: eu estou me matando aqui, eu quero fazer aquilo que eu amo, aquilo que eu tenho paixão. E tá tudo certo, Sim. porque esse cara vai ser o melhor músico, vai ser o melhor bailarino, vai ser o melhor produtor. Mas porque ele está fazendo aquilo que eu amo. Que eu acho uma judiação, às vezes, as pessoas fazer até um curso universitário. Então, quando eu vou dar palestra, teve uma vez que eu fui dar uma palestra em uma universidade e a turma inteira era engenharia, né? Engenharia
Ai, meu Deus do céu. Bom, era as áreas de engenharia de um modo geral, mas principalmente engenharia química. Tá? Uma pessoa na turma fazia o quê? Aí eu perguntando, né, eu com Sim. essa coisa de, ai, aí, tudo bem, o que que te levou a fazer o curso? Ah, porque meu pai gosta, eu gosto. Eu falei, mas e você? Ah, agora eu tô gostando. Então tá bom. Aí eu perguntei pro moço, e você faz engenharia química também? Não, faço farmácia. Ah, tá. Eu falei, o que te levou a fazer farmácia? O dinheiro que eu quero ganhar como propagandista, mas não é isso que eu sempre sonhei. A minha área de atuação, que eu sempre sonhei, foi uma outra área que não tinha nada a ver, nem com farmácia, nem com engenharia. Então, e assim, eu entendo que os pais também precisam ter muito cuidado na hora de, ai, porque eu sou advogado, mamãe é advogada, titio foi advogado, vovô foi advogado, e eu quero que você também seja advogado. É frustrante isso. Às vezes a pessoa tem uma veia que ela quer, o sonho dela é ser médica. Só que esse peso acaba sendo tão grande que ela, por não querer desapontar, vai fazer aquilo ali. Vai e faz. E vai fazer meia boca. Né? Então, é isso que vocês queriam? Tá aqui, ó, tem um diploma aqui. Aí o que acontece? Vamos usar o exemplo do direito. Vai passar, tem para pegar realmente a carteira, tem que passar por um exame da ordem. Tá? Aí vai uma vez, reprova, vai duas vezes, reprova, vai três vezes, reprova. O que vai acontecer? Na maioria das vezes, a pessoa desiste. Por quê? Porque não era aquilo que ela queria. Aí ela vai fazer a coisa do sonho dela. É o melhor De primeira. profissional. De primeira, o melhor profissional. Entendeu? Então precisa tomar muito cuidado. Por isso que eu falo, tem que ter paixão. Eu tenho 3 sobrinhos. Meu sobrinho, mais velho de 21 anos, faz engenharia da computação. Porque ama, tá? Sempre amou, desde pequenininho. Eu me lembro que ele ficava assim no meu computador, e ali brincando, e assim, ensinando ele a escrever o nome dele. E ele sempre gostou, gosta muito de game também. A minha sobrinha começou com arquitetura, queria arquitetura, hoje ela faz engenharia civil. E a pequenininha, o sonho dela é fazer veterinária, né? Ou melhor, algum tempo atrás ela falava assim, eu quero ser médica veterinária. Hoje, aos 7 aninhos, 8 anos de idade, ela já não tem mais, continua gostando de animais, mas assim, ainda está em dúvida, não sabe o que vai fazer, Fez entendeu? 8 aninhos ainda, então Você tem a vida entendeu? pela Mas frente, né? assim, nem meu irmão, nem a minha cunhada nunca inferiram. Meu irmão, Impuseram, né? Você tem que não. ser isso. Meu irmão é empresário, né? Então, meu sobrinho, quando nas férias, vai lá e o ajuda também, né? E a minha cunhada, ela é fonoaudióloga, mas assim, nunca forçou ninguém a seguir aquilo que eles fazem, né? Cada um que siga a sua vida, que construa a sua vida. A gente está aqui para apoiar e cada um que faça o seu. Eu entendo que é isso mesmo. Vai fazer, vai para uma universidade? Vai. Vai fazer o que você ama. Quando eu fui fazer jornalismo, né, minha primeira universidade, meu primeiro curso universitário, eu tinha paixão pelo jornalismo, eu sempre gostei muito de geopolítica, eu continuo sempre pesquisando até hoje, né? Algumas coisas. Mas assim, e eu queria, mas assim, eu gosto muito de desafios, sabe, Sim. Felipe? E aí eu queria ser jornalista mais para cobrir grandes eventos, guerras, nada assim de show, nada, Tá nada. Eu vendo? A queria. Glória Maria se inspirou nela. Então eu queria isso, sabe? Mas aí, quando eu estava no terceiro ano, eu conheci um cara, assim que eu fiquei encantada com ele. Eu falei, meu Deus do céu, é isso que eu quero para minha vida, que foi o marketing. Então, quando eu conheci o marketing, a essência do marketing, e sabia que muitas coisas que eu havia aprendido, estava aprendendo na faculdade de jornalismo, eu poderia aplicar também, aquilo foi o útil ao Aí agradável. despertou de vez. E aí as áreas que eu comecei a atuar sempre foram ligadas com marketing. E que esses cursos, eu sempre, aí fiz especialização, me fiz um MBA na área de marketing, tendo a necessidade, né, de cuidar melhor de pessoas, a ter técnicas melhor de pessoas, fui fazer um MBA em liderança e gestão de pessoas. Enfim, fiz uma outra MBA em negócios internacionais também. É, enfim, fui me preparando para tudo isso. Entendeu? E aí, de repente, falei assim, poxa vida, não era, eu sonhava uma coisa, só que depois, e hoje, eu faço tudo, porque tudo que eu aprendi, toda a parte de comunicação que eu aprendi,
no jornalismo, na escrita também, eu utilizo até hoje. A parte de mercadologia, tudo que eu aprendi de campanhas, eu não fazia campanhas para o produto, mas contribuía para os meus clientes no sentido de ajudá-los na venda do produto, que gerava campanhas, que eram as campanhas motivacionais que nós fazíamos, né? Então, guardadas a devida proporção, mas eu pegava algumas coisas aqui e hoje eu utilizo ferramentas do marketing para fazer a gestão de pessoas. Viu? Por quê? Porque eu procuro sempre utilizar as coisas que eu aprendi e que continuo aprendendo também. Por isso, da importância de você manter, se manter atualizado. Eu completo 66 anos agora em dezembro, Agora, tá? essa foi a primeira mentira que ela contou aqui. Ô, Anderson, pega o RG dela ali na bolsa, vamos ver se isso. Eu acho que mentiu também. Eu completo 66 anos agora no mês de dezembro. Mas não paro nunca de pesquisar. Olha, então assim, mesmo porque para que eu possa ajudar os meus clientes, os meus mentees, os meus coaches, eu preciso saber o que está acontecendo no mundo, né? Não é apenas regional, saber aquilo que está acontecendo no Brasil. Eu preciso saber como é que está a economia dos Estados Unidos, porque, inclusive recentemente, eu tinha um casal, né, os dois faziam atendimento comigo em termos de mentoria, né, porque eles queriam ir embora e queriam saber o que que a gente, como é que eles poderiam proceder. Então, eu os ajudei também nesse sentido. Como ajudei também uma moça, né? Ela está lá há 4 anos em Londres, né? Ajudei também todo o processo, né, de ida dela, de ir para morar em Londres, trabalhar em Londres, ela e o filho. Então eu tenho que entender o que está acontecendo no mundo, porque eu tenho que orientar essas pessoas, orientar em termos de negócios, de trabalho. Olha, o que está acontecendo no mundo? Se prepare com esse tipo de conhecimento, tenha esse grau de conhecimento para que você possa ser um diferencial competitivo no mercado, por tudo aquilo que está por vir. E essa moça que mora em Londres foi muito legal, porque o ano retrasado, eu estava em Londres em férias, né? Ela foi me buscar no aeroporto, tal. E aí ia ter um congresso lá falando sobre carreira para brasileiros. Aí ela falou assim: "Má, olha, eu já dei o seu nome para esse congresso para você falar sobre carreira, mas assim, você vai poder?" E eu tinha ido para a Suíça e teria que voltar. Eu falei, só me fala a data. E aí tive o prazer de ir no consulado brasileiro para falar sobre carreira para brasileiros, como construir uma carreira de sucesso. E foi assim muito legal. E isso tudo por quê? Porque fui ajudada, né, por uma ex-mentora. Uma ex-mentee. E o que ela falou, ela assim na abertura, né? Então, quando ela foi uma das pessoas entrevistadas ali. E aí ela falou: se eu estou aqui é porque ela contribuiu para que eu estivesse aqui, ela me orientou, ela direcionou tudo o que eu deveria fazer para eu estar aqui. Então, isso para mim, Fê, é tudo muito gratificante, entendeu? Então, o que eu falo, é, ainda consigo, tenho memória, posso falar, eu vou continuar estudando, eu vou continuar trabalhando, sabe? Eu vou continuar fazendo aquilo que eu amo e ajudar e apoiar pessoas. Porque entendo que é isso que é a minha contribuição. É a minha missão, sabe? Eu ter um propósito. Por que que eu levanto da minha cama todos os dias? Porque tem pessoas que precisam de mim. Né? Eu preciso passar, eu preciso contribuir com o mundo. Então, assim, antes eu era até mais ativa nas redes sociais, escrevendo, colocava mensagens. Agora tô meio corrido, mas vou continuar. Porque é legal quando as pessoas você recebe de volta e fala assim: olha, você não sabe o quanto ler essa sua mensagem foi importante para mim. Olha, você não sabe o quanto lendo que eu leio as suas mensagens tem contribuído para a minha. Então, sim, são posts assim muito simples, né? Que eu falo coisa simples, porque eu também não posso ficar falando aqueles textão desse tamanho rebuscado que as pessoas não vão entender. São coisas curtas, mas que vão tocar no coração das pessoas, que eu acho que é o mais importante, é você tocar no coração das pessoas. E ela lê aquilo e fala assim: pera lá, eu estava precisando disso.
Eu não, eu estava pensando totalmente errado. Eu tenho que seguir por esse caminho. Eu vou buscar isso, eu vou fazer essa leitura sobre esse assunto. Eu acho que isso tudo é muito inspirador. A gente está se encaminhando aqui para o final. Vamos fazer um bate-bola jogo rápido falando de inspiração. Eu te digo nomes e algumas palavras e você diz o que vem à sua cabeça. Falando em liderança inspiradora, Luca Cavalcanti é. Maravilhoso. Inspirador, enfim, uma inspiração, um mestre, vamos assim dizer. Exídio Roberto Maran. Um grande amigo, um grande mestre, um grande líder para mim, os dois. Marlene Teixeira. Ah, eu sou o máximo. E essa não é uma mentira. Essa máxima é verdadeira. Sabe, eu sei aquilo que eu sou, eu sei os meus valores, né? Então eu entendo que eu sou boa naquilo que eu faço porque eu faço com paixão, eu faço com amor. E tudo aquilo que você faz com paixão, você imagina uma obra de arte, né? Os grandes pintores, eles colocavam o que para fazer aquelas obras? Amor, paixão. E hoje as pessoas que passaram pela minha liderança são profissionais brilhantes, são profissionais que, aliado ao meu, a honestidade, a honra, o caráter, os valores deles, né? Então, a gente conseguiu construir verdadeiros e grandes profissionais. Então, assim, eu levanto todos os dias e sou grata a Deus por tudo aquilo que eu recebo de Deus, sabedoria, conhecimento, porque eu não cheguei aqui sozinha, né? Eu sempre tive. Aqui eu não estou falando de religião, não, mas eu entendo que também as pessoas precisam cuidar da parte espiritual, não só da parte material, mas da parte espiritual também. Porque nós temos essa força maior que é Deus, que pode nos ajudar, que nos sustenta. Então, eu sempre contei com a direção de Deus para chegar até aqui. E se eu tive isso, se eu tenho isso gratuitamente, eu tenho que distribuir também isso para as pessoas, que as pessoas vejam. Por isso, isso assim, se Deus é maravilhoso, se Deus é o máximo, eu sou filha de Deus, E eu sou o sou o máximo máximo também. também, porque filho de peixe, peixinho é. É isso. E pra gente fechar, liderança é. Ah, eu acho que é tudo. E quando eu falo que é tudo, é no seguinte sentido, porque todo mundo pode ser líder. Você é líder de você mesmo. Se você não for líder de você mesmo, você não consegue seguir em frente. Então, acima de tudo, você tem que ser líder de você mesmo. E sendo líder de você mesmo, você consegue liderar as outras pessoas, você consegue liderar e controlar as suas emoções. Eu quero te agradecer mais uma vez. Você esteve conosco aqui no começo de tudo, está agora e vai continuar, Obrigada. mantendo a nossa tradição. Para quem está te assistindo, aquele recadinho final, aquela mensagem que vem no coração, suas redes sociais, aqueles que querem te contatar e tê-la como mentora, como amiga, como coach, como contato para a vida. Eu diria o seguinte: acreditem no potencial de vocês. Nunca desistam dos seus sonhos. Tenha uma meta, tenha foco naquilo que você quer, onde que você quer chegar. E lembrando que nós não conseguimos nada sozinho. Acima de tudo, nós temos Deus na nossa vida. E se precisar da minha ajuda, o meu número 11 99841 0656. O meu Instagram é marleneteixeira.oficial, que você que fez ele para mim. Anotem, editor, coloca aí, hein? Não esquece. Tá certo? Maravilhosa como sempre. E vamos aos nossos agradecimentos. Eu quero agradecer aqui o nosso principal parceiro, que é a Stoke Tutoria Portuguesa. Mas você que gosta de viajar o mundo, se um dia você quiser ir para Portugal, mas não tiver como pegar um avião, você vai na Domingos de Moraes, Uau, 336. tá aqui perto? Pertíssimo aqui do estúdio. Você encontra, eles são os únicos que têm
pastel de nata com mais de 15 Uau! sabores, Uau! pataniscas de bacalhau. Eu acho que eu vi eu vi essa entrevista aqui. Eles é um casal, não é? Um casal Isso. luso-brasileiro, mas eu digo que ela já não é essa mais casal luso-brasileiro. Ela já é portuguesa. Que Assim, delícia. toucinho do céu, salame de Que chocolate, licores delícia. portugueses, assim, é uma delícia melhor do que a outra. Olha, já tô com água na boca, Feitas viu? por um autêntico chefe português, que é o Fábio Gonçalves. Que delícia. Ele veio para o Brasil atrás de negócio, acabou encontrando a brasileira o negócio e resolveu ficar. Eu acho que saindo daqui, eu já vou para lá para comer umas patinhas de bacalhau. E vai ter surpresa no final também, tá? Uau, que maravilha. Você pode encontrá-los no @Estou-Quituteria ou fazer os pedidos também pelo 11 95395 3504. E é claro que se você nos assistiu, me acompanhou, toda essa conversa aqui, a gente depende do aparato tecnológico, de estúdio, de luz, de direção. Ô Anderson, para onde que o pessoal pode vir? Pode vir por estúdio, pode vir. Como o nosso diretor fundador aqui gosta de falar, você que tem o seu projeto audiovisual, até agora não tinha pensado aonde pode colocar o seu projeto em prática, ele é aqui. A partir de agora, o seu projeto é aqui no Estúdio Pode Vir. Eles estão localizados na Rua Vergueiro, 1353, no Paraíso. Você os encontra também no @Estúdio Pode Vir, ou mais informações no 97807 4383. Outra coisa, de vez em quando vocês viram que a gente levantou uma caneca, que tem água, tá? E é isso. É água, água mesmo, hein? É água pura, não é aquela água que passarinho não bebe. Não. Os responsáveis por isso são o pessoal da Show Canecas, @show_canecas, que aliás eu quero fazer um outro agradecimento aqui ao Isaías, que me mandou também essa camiseta aqui, que ficou maravilhosa. Vocês podem fazer os pedidos também no 11 98375 3457. Posso reforçar? Com certeza. 11 Marlene Teixeira, meu telefone 11 9 9841 0656. Marlene Teixeira .oficial. Manda uma mensagem para mim, com certeza Não esqueça. terei o maior prazer em atender. E quem for através da gente tem cupom de desconto. Pode ter Olha, certeza. olha eu comprometendo ela aqui. Uma boa ideia. Tem cupom de desconto, sim. Você vê só? Não me decepcionem, hein? Mas o agradecimento, brincadeiras à parte Obrigada. aqui, o agradecimento principal é para você que ficou até agora nos assistindo, me dando a oportunidade de te fazer companhia em mais esse episódio. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fiquem com Deus. Obrigada, Até o Felipe. próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.